Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com com o programa A Quarta Aula, o estudo do Livro dos Espíritos. Livro esse muito importante e que nos dá justamente a base que precisamos para entender as obras complementares. Todo aquele que pretende, ser espírita é de uma obrigação tremenda estudar, ler, reler o Livro dos Espíritos. Então resolvemos criar esse programa onde vamos estudando desde a introdução a essa obra, para que possamos aí nos capacitarmos para mais à frente, quando estivermos lendo algum livro as demais obras da codificação e as obras complementares, o qual chamamos, poder ter um entendimento maior e assim poder também, com esse conhecimento, orientar as pessoas que nos procuram para saber um pouco da doutrina espírita, já que nos colocamos como espíritas. E é de importância fundamental o estudo desse livro e muito constante na nossa vida, porque este foi o livro que fundou, vamos dizer assim, a doutrina espírita, que esse Consolador prometido, a terceira revelação que Jesus prometeu naquela época em que esteve aqui, e pelas manifestações dos Espíritos, Kardec, através daquelas mesas girantes e pela fenomenologia de efeitos físicos que aconteciam naquela época, chamou a atenção justamente de Kardec para um fenômeno que, além daquilo ali que estava aparente, tinha alguma coisa, e foi justamente através dele que das suas pesquisas, dos seus estudos, compilou justamente a primeira obra, que este ano completa 161 anos. Uma boa noite a Anderson, a Papoula, a Sônia Conta, Eduardo, a Márcia, a Moisés Bittencourt, Maria de Fátima, Márcia, Joana, nosso querido irmão Luiz Otávio, muita paz, Maria de Fátima, vamos ver mais. Luiz Otávio já começa, é muito bom, é muito importante a intervenção de vocês para não ficar muito unidirecional, o estudo, essa interação, fazer as colocações. E Luiz Otávio já começa dizendo aqui: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, é essencial para entendermos. E ali tem tudo o que nós precisamos saber sobre a questão da nossa existência. Hoje é o capítulo, a aula número 4, e vamos já começando o estudo da noite de hoje. Como falamos, o Livro dos Espíritos esse ano completa 161 anos. Estamos fazendo o estudo sistematizado justamente desta importante obra. Sempre iniciamos com esse trecho do livro tirado do capítulo O Cristo, Consolador, as instruções dos Espíritos, e mensagem escrita pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860, que diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede
vencedores da impiedade. E é justamente esta máxima que, principalmente nesse início, quando Emmanuel coloca que o espírito, nós só vamos alçar voo quando tivermos essas duas asas, a da sabedoria, né, e do sentimento e do amor. Então é preciso, além justamente de trabalhar a questão da caridade, dos sentimentos mais elevados, mas também o conhecimento, o estudo, né, do dia a dia. Então vamos ver se tem alguma interação mais. Ok, então vamos continuar. Estamos estudando hoje. Tá havendo um pequeno. Pronto. Hoje nós estamos estudando, como vocês sabem, a introdução do Livro dos Espíritos. Hoje o tomo 4, né? E introdução essa que é muito importante, porque na maioria das vezes nós apenas começamos a ler, estudar o Livro dos Espíritos através das perguntas, mas existe uma introdução que é muito importante para o nosso embasamento. E neste tomo 4, Kardec já coloca: se os fenômenos de que nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhe colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. E é justamente a perspicácia de Kardec, né, quando, através do seu amigo Fortier, que deu o conhecimento justamente ao professor Rivail do que estava acontecendo, né, e assim Rivail foi dar uma olhada nesses fenômenos e viu que ali tinha mais alguma coisa além justamente daquela fenomenologia física. Se ficasse apenas naquela situação aparente, não se tinha, né, até hoje sido observado ou uma visão maior, como o professor Rivail tinha, de que algo ali estava acontecendo que as pessoas não conseguiam perceber. Acreditavam haver descoberto, não sabemos, pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. E foi justamente isso que chamou a atenção de Kardec, porque ele não ficou apenas ali no visual da fenomenologia, daqueles fenômenos de efeitos físicos, dos movimentos das mesas girantes, mas ele foi muito mais além e percebeu que existia alguma força ali que impulsionava, né, aqueles movimentos. Uma vez aberto, esse caminho era um campo inteiramente novo de observações. No momento em que o professor Rivail observou que existia algo, né, ali diferente que movia justamente aqueles objetos, começou-se a partir desse momento a abrir um novo campo do conhecimento e de pesquisa. Era o véu que se levantava de sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. Realmente,
Kardec, quando viu justamente aquele fenômeno, ele, com a sua visão, né, de cientista, de um professor preparado, e também pelo preparo que ele teve justamente quando da sua vinda aqui no nosso planeta, de reencarnar, ele veio com esse intuito justamente de se preparar para, quando acontecesse essa situação, esses fenômenos, ele pudesse estar ali com a sua percepção aguçada e começar os questionamentos acerca daquilo que estava acontecendo. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam determinado número de pancadas, respondendo desse modo por sim ou por não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. Já começava a partir daquele momento justamente o intercâmbio e se propor uma inteligência por trás daquela fenomenologia, porque aquela mesa, quando se erguia, e em um dos pés ele começava a comunicação com aqueles que estavam, né, ali presentes, através de um sim e de um não convencionado justamente pelas pancadas. Até aí nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se no efeito do acaso. Realmente, aqueles que não acreditavam e que eram, vamos dizer assim, materialistas ou era muito terra a terra, poderia se convencionar naqueles movimentos algo do acaso, mas que para Kardec, que não confirmava o que tinha por trás daqueles fenômenos, mas queria saber mais, queria ter o conhecimento daquilo que estava acontecendo ali em sua frente. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas. Começa o processo de comunicação, né, por meio de letras do alfabeto, dando o objeto móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com as perguntas causaram espanto. O que nós podemos observar é justamente as dificuldades da comunicação, né, do momento, porque estava começando a surgir uma nova ciência, onde o objeto de estudo não tinha o comando daqueles que queriam estudar e ter o controle da fenomenologia, né? E essas pancadas, essa comunicação, esse alfabeto que era disposto e com as pancadas iria construindo frases de acordo com as perguntas que eram propostas, e que lentamente as perguntas iam surgindo e justamente com a justeza muito grande em relação às perguntas que ali eram feitas, para nós termos uma ideia de como, né, foi construída os primeiros momentos da doutrina espírita, os primeiros momentos de estudos, né, de observar a fenomenologia e observar esse início de comunicação que ali estava sendo criado. O ser misterioso que assim respondia, porque até aquele momento não se sabia quem era que estava por trás. Sabia-se que ele respondia, alguma coisa, respondia às perguntas que eram propostas. Interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. A partir dali,
Já se tinha a ideia e aquela força se dizia que era um espírito ou um gênio e que começa a passar as primeiras informações, os primeiros rudimentos de informações para aqueles que estavam ali presentes. Uma circunstância muito importante anotar. Ninguém havia então pensado nos espíritos, porque a ideia justamente era saber o que estava por trás daquele fenômeno, quem estava ou que estava respondendo com tanta exatidão as perguntas que eram feitas. Vamos dizer, aquela mesa que ali se movia e começava a fazer pancada de acordo com as sequências das letras para que fossem formadas justamente as frases e as respostas que eram aí aquela força feita. Ninguém havia então pensado nos espíritos como meio de explicar o fenômeno. Era algo novo, é uma novidade para até aquele momento. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Em ciências exatas, muitas vezes se formulam hipóteses para se ter uma base de raciocínio. E aqui não foi o caso, principalmente porque o objeto de estudo era um objeto que não se submetia ao controle daqueles que queriam pesquisar o fenômeno, né? E ele mesmo, né, se revelou como um espírito ou gênio e que estava ali para responder aos questionamentos ou provocava toda aquela fenomenologia. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo, porque não imaginamos a formatação de um texto, né, grande, o quanto se demoraria para realizar toda a formatação daquele texto, né? Palavra por palavra, contar as pancadas, identificar a letra e assim formando justamente as palavras e frases. O espírito, e isto é ainda circunstância digna de nota, né? Justamente a evolução da comunicação, que passou daquele momento de através das pancadas, identificar uma letra, que ali iria formando palavras e depois frases, e o mesmo que estava provocando aqueles fenômenos, respondendo as perguntas, indica um modo diferente e mais fácil de resolver. E foi um destes seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis numa cesta a outro objeto. Era justamente vamos dizer aqui, uma cesta, né, aqui, e era colocado justamente nessa cesta um lápis, né, para que pudesse ali ser mais fácil. E vamos ver o que aconteceu depois dessa orientação, dessas forças que estavam ali a orientar aqueles que estavam nos primeiros contatos de comunicação com o outro lado da vida. A cesta colocada sobre uma folha de papel é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas das mais altas questões, de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E como tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Então o lápis posto ali, aquela cesta, fez com que justamente o mecanismo de comunicação começasse a surgir e mais rápido, né, mais veloz, onde a cesta, mobilizado por uma força, por uma energia, que mais à frente nós iremos
identificar essa força, essa energia que seria usada, e ali começava a formar palavras em movimentos que começou justamente a ter uma condução melhor da comunicação entre essas forças que se denominavam espíritos, né, e os homens que estavam ali naquele momento a querer identificar justamente aquela fenomenologia. O conselho foi dado simultaneamente, olha que coisa interessante. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países, eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que, havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos e diz: vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Prende nela um lápis, coloca-se sobre o papel, põe teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após a cesta, pôs em movimento e o lápis escreveu, de modo legível, esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Na próxima vez que escrever, escreverei melhor. Então, a curiosidade justamente dessa passagem é que o fenômeno e os conselhos para a mudança, justamente daquela fase de batidas para a construção através da sequência de letras para formar palavras e frases, vem justamente a sexta, foi dada justamente em vários locais do planeta, né? E nós sabemos que justamente a partir daqueles momentos dos fenômenos de Hydesville, né, onde chamou a curiosidade de não só das pessoas da localidade, mas do mundo, né? A partir daquele momento, os espíritos, de forma muito ordenada, começaram a aparecer, a provocar a fenomenologia em todas as partes do planeta. Mais uma vez mostrando que o fenômeno, o objeto de estudo, esse que estava se mostrando, não poderia estar à mercê de um cientista nato, um cientista positivista, usando as mesmas técnicas da ciência convencional da época. Como algo novo, precisaria justamente de uma estrutura nova, de um pensamento mais, vamos dizer assim, mais largo, de uma visão mais abrangente, para que pudesse colher a melhor informação daquele momento que ali estava a acontecer. E foi justamente na visão de Kardec, onde ele realmente percebe que ali tinha uma força inteligente, porque ela se mostrava através das perguntas, que uma força maior ali se apresentava, mas não se tinha a ideia, apesar de que ela se dizia um espírito ou gênio, não se tinha a ideia do que realmente era esse espírito, do que era essa força, do que era essa, vamos dizer assim, essa energia que estava ali a provocar esses fenômenos. Como objeto a que se adapta o lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente indiferentes. Procurou a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. Então nós percebemos aí a evolução justamente da forma como era proporcionado, vamos dizer assim, até chegar à escrita, à psicografia que nós
conhecemos hoje, né? E achamos isso muito interessante, é muito belo essa forma de ordenada e organizada que foi feita para justamente trazer o Consolador prometido até nós. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, aos quais se designam pelo nome de médiuns. Não era qualquer pessoa que poderia colocar ali as mãos naquela mesa, ou naquela cestinha, ou na prancheta para que se movesse. Era preciso justamente pessoas que tivessem a mediunidade ostensiva para provocar assim a fenomenologia, que pudesse assim os espíritos ter a possibilidade de provocar justamente os fenômenos. Então já aparece aí a figura do médium, que já conhecemos, que é justamente esse intermediário entre, é o medianeiro, né? É aquele que os espíritos utilizam como instrumentos para se manifestarem, vamos dizer assim, para se comunicarem de diversas formas com o mundo físico. Então vamos mais adiante. Meios ou intermediários, que são esses médios entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem à causa ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos e de todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve com o exercício. Então, tudo naquela época a respeito dessas fenomenologias era totalmente desconhecido, estava ali à mercê daqueles que tivessem uma percepção aguçada para justamente perceber o que ali estava acontecendo, né? E aí começa justamente, aparece o papel do médium, né, pela primeira vez, né? E é este que tinha justamente e que era dotado dessa capacidade de justamente provocar estes fenômenos. Assim sendo, foi assim que aos poucos a doutrina espírita e Kardec foi construindo algo, né, que pudesse tornar o que hoje, né, nós percebemos e nós estudamos. Então, esta foi o último bloco, né, de hoje. E o final do tomo 4, né? E hoje nós temos essa doutrina maravilhosa, onde ao longo dos anos, né, desde 1857, missionários vieram justamente dar uma força na estruturação, na divulgação da doutrina espírita, para que quando chegasse justamente essa época, termos um cabedal teórico para que pudéssemos estudar, né, para que pudéssemos conhecer, para que pudéssemos ter a condição de, a partir do conhecimento que temos, aprofundar os nossos conhecimentos acerca do espírito, acerca da vida, acerca da existência, né? E
Por isso que nós achamos importante, porque muitas vezes deixamos essa introdução, né, de lado e vamos já para as perguntas e não construímos o pensamento justamente da evolução, de como surgiu esses conhecimentos, de como foi construído, os passos de como chegou a doutrina que hoje nós conhecemos. Nós conhecemos. Vamos ver se tem alguma interação aqui. Nós perdemos um pouco o visual. A página do computador aqui deu um... Pronto, chegamos. Alguém quer fazer alguma colocação? Está aberto nesse momento as colocações. Quem desejar poderá assim fazê-lo. É muito gostoso o estudo do Livro dos Espíritos, porque ela nos dá, justamente quando estudamos desde o início, ela nos dá a visão e a capacidade da construção do pensamento. Dona Érica Nóbrega nos diz, a partir daí nasce justamente a psicografia, né? E nós sabemos que depois da compilação do Livro dos Espíritos, ela é formada por 4 partes, né? E cada parte é construído uma obra, desde o Evangelho, né, que é a parte moral, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o céu e o inferno. Então, é muito importante o estudo do Livro dos Espíritos. É essencial. Como diz Luiz Otávio, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, é essencial para entendermos, para o entendimento, né, e para que possamos ter a condição de realmente fazer o debate, esclarecer as pessoas que vão chegando à doutrina espírita. Então, este é o final, né, do programa de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Vamos já partir para o tomo 5, né, do Livro dos Espíritos, na introdução, né, e assim vamos avançando gradativamente. Quando vocês forem construindo alguma pergunta, alguma dúvida, se não faz agora, pode guardar para fazer no próximo programa, né, porque aí vai formando justamente uma dinâmica em torno do estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Então, muita paz, muita luz, e que possamos todos ter uma noite de muita paz. Vamos daqui a pouco fazer o programa Momento com Chico Xavier, mais a respeito do estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Desejamos uma boa noite e muita paz e muita luz para todos nós.